O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Segunda parte, a Palavra de Deus. Capítulo 9. Conhecendo a Palavra de Deus por meio de Cristo. O ministro da Palavra é alguém que tem a revelação de Cristo, alguém a quem Deus se agradou de revelar seu Filho, como por exemplo lemos em Gálatas capítulo 1, versículo 16. É algo que vai além de Deus simplesmente comunicar uma verdade. Ele diz interiormente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É possível recitarmos essa afirmação em poucos segundos, mas o Senhor diz: não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Conhecer a Cristo é melhor do que conhecer palavras, é ver alguma coisa. Quando alguém tem essa visão do Filho de Deus, tudo mais se desvanece, seja qual for seu nível de santificação, justiça ou piedade. Em todo o universo, nada pode se comparar com Cristo. Nenhum elemento espiritual pode se equiparar a Ele, pois Ele é tudo e está em tudo. Fora de Cristo, não pode haver vida, nem luz, nem santificação, nem justiça. Uma vez que o indivíduo é levado por Deus a esta revelação de Cristo, ele começa a perceber que não há nada além de Cristo. Cristo é tudo. Ele é o Filho de Deus, bem como a Palavra de Deus. Ele é amor, santificação, justiça, salvação, redenção, livramento, graça, luz e obras. Ele preenche tudo. Tudo o que vimos no passado, por maior que seja, se desvanece diante dele. Nada pode permanecer diante dessa grande revelação. Moisés e Elias desapareceram, assim como Pedro, Tiago e João. Somente o Senhor Jesus permanece. Ele preenche tudo e é tudo. Cristo é o centro e também a circunferência. O centro e a periferia de Deus são encontrados em Cristo. Depois que uma pessoa passa por esta experiência básica de ser levada por Deus ao verdadeiro conhecimento de seu Filho, começa a conhecer a Palavra de Deus. Assim, torna-se capaz de oferecer Cristo aos outros. Sem essa revelação, ninguém é capaz de apresentar Cristo a outrem. Não podemos oferecer um Cristo que não conhecemos, nem podemos ministrar com um conhecimento fragmentado. O ministério não pode se basear num conhecimento precário. Desde os dias de Pedro e Paulo até os nossos dias, todos aqueles que desempenharam o ministério da palavra diante de Deus tiveram uma visão básica do Senhor Jesus. Para ministrar a Cristo, o indivíduo precisa ser levado a um conhecimento face a face com o Filho de Deus. Precisa conhecê-lo no mais profundo do seu ser, conhecê-lo como proeminente sobre todas as coisas, como aquele que é tudo em tudo. Então, e só então, ele poderá oferecer Cristo às outras pessoas. Daí para frente, a Bíblia torna-se um livro vivo para ele. Você já reconheceu o fato de que é a revelação de Deus que nos dá um entendimento real de Cristo? O exame das Escrituras pode convencer as pessoas de que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus. Entretanto, não garante que terão realmente tocado em Cristo. Ao ler a Bíblia, eles podem compreendê-lo, mas não têm necessariamente revelação. Muitas pessoas estão se acotovelando ao redor de Cristo ao longo da estrada. No entanto, pouquíssimas pessoas realmente tocam nele. Hoje nós ainda precisamos da misericórdia divina, a fim de sermos iluminados e recebermos graça. A revelação do Filho de Deus em nós não é resultado de pesquisa ou de estudo. É inteiramente uma questão de misericórdia e de revelação. É uma busca interior, um conhecimento interior. Daí para frente, a Bíblia torna-se um livro novo e vivo. Muitos enigmas e discrepâncias que encontramos anteriormente nela são solucionados quando enxergamos a Cristo.
De fato, a Escritura torna-se bem clara e refinada. Conhecendo a Cristo interiormente, você pode começar a entender a Bíblia. Tal revelação básica mostra a você quem o Senhor é realmente. Vislumbremos a Deus revelando seu Filho em nós. O que queremos dizer com Deus revelando seu Filho em nós? Não podemos explicar isso, ninguém pode, nem mesmo o apóstolo Paulo. Como sabemos que alguns receberam esta revelação divina, enquanto outros não? Alguns podem testificar que viram, mas outros não podem fazer tal afirmação. Alguns são claros, outros têm a visão turva. Muitas vezes podemos gastar tempo e energia pensando e pesquisando, e mesmo assim nada acontece. Então, um dia, Deus é misericordioso conosco e começamos a enxergar sem qualquer esforço. Podemos ter orado, que tu sejas o meu tudo, que preenchas tudo e sejas tudo. Estávamos buscando, embora não soubéssemos o que estávamos dizendo. Um dia, porém, Deus teve misericórdia e revelou seu Filho em nós. Agora podemos dizer de forma simples e natural: obrigado, Deus, Cristo é tudo. Hoje toda minha busca e experiência do passado se foram. Meu amor, minha fé, justiça, santidade e até minha vitória se foram, pois Cristo tornou-se tudo para mim. A partir desse momento, podemos declarar que Cristo é proeminente e todo abrangente. Esta é uma revelação básica resultante de aprendermos a entender a palavra escrita de Deus. Se aprendermos a Bíblia por meio do Filho de Deus, entenderemos e apreciaremos tão bem que poderemos afirmar: agora conheço aquilo que antes estava escondido. Sejamos como aqueles que aprendem como crianças pequenas. Como uma criança aprende a conhecer um boi, por exemplo? Há duas formas diferentes. Podemos desenhar um boi num papel e embaixo escrever boi, ou podemos mostrar à criança um boi de verdade. Qual das duas opções realmente capacita a criança a conhecer um boi? Um desenho ou um boi de verdade? Uma vez que o desenho tem apenas alguns centímetros de comprimento, a criança facilmente pode achar que o boi é daquele tamanho. No entanto, ver um boi de verdade dará a ela um entendimento totalmente diferente. É verdade, é claro, que para a criança que já viu um boi, tendo assim uma impressão precisa dele, mas não sabe o nome, o desenho e o nome escrito podem ser de grande ajuda. Assim também, temos de pedir a Deus que nos revele Cristo. Depois que nos encontrarmos com Ele, veremos a Bíblia de forma mais clara, pois ela nos revelará muitas coisas sobre Cristo. Se a base estiver correta, tudo mais estará correto. Depois de estabelecido o fundamento, tudo mais se encaixa e se relaciona corretamente. É muito difícil mostrar às pessoas as verdades bíblicas. É como um indivíduo que lê bastante sobre plantas. Num certo livro, ele encontra uma foto de uma planta com flores e folhas diferentes que nunca viu, e por isso sai pelos campos em busca dessa planta. Sua busca, porém, não tem sucesso. Talvez seja mais fácil aprender palavras por meio de figuras do que encontrar objetos por meio de figuras. O mesmo pode ser dito sobre reconhecer pessoas. Seria mais simples conhecer alguém pessoalmente do que por meio de uma foto. O mesmo ocorre na vida de todos os filhos de Deus, incluindo Paulo e Pedro. Todos conheceram a Cristo por meio da misericórdia divina. O próprio Senhor Jesus declara que não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É por meio da graça e da misericórdia de Deus que conhecemos a Cristo, por meio da revelação do Filho em nós. Depois que isso acontece, podemos conhecer a Bíblia, porque o verdadeiro conhecimento da palavra vem por meio de Cristo. Demos atenção agora que primeiro você conhece ao Senhor interiormente e a seguir você o conhece na Bíblia. Assim, a questão que se destaca é esta:
Você está apenas apresentando a Bíblia às pessoas? Ou você é um daqueles que teve um encontro com Cristo e tem um conhecimento básico dele? Se você possui esta visão básica, naturalmente dará graças a Deus por tornar as muitas palavras da Bíblia claras para você. Diariamente você descobrirá a exatidão da palavra enquanto examina a Bíblia. Primeiro você conhece ao Senhor interiormente e a seguir você o conhece na Bíblia. Uma vez que você adquire esse conhecimento subjetivo do Senhor, descobrirá que todas as palavras da Bíblia estão corretas e se encaixam umas às outras. O que no passado você considerou como dificuldades, agora se torna lucro. O que era irrelevante antes, hoje se torna significativo. Cada ponto se encaixa exatamente em seu lugar. Nada pode ser excluído. A partir desse momento, seus dias são dias de conhecimento da Bíblia. Você não descobre tudo de uma só vez, mas gradualmente há uma crescente harmonia entre a revelação que você recebeu e as palavras da Bíblia. Nós conhecemos o conteúdo da Bíblia mediante a luz interior e a revelação, e não por meio da própria Bíblia. A insensatez do pensamento humano manifesta-se por seguir os caminhos da mente. Quer dizer, no homem se considerar competente para estudar a Bíblia. Se ele somente puder dedicar tempo para estudá-la, sente que pode compreendê-la, com ou sem oração. Esta é a forma errada. Na época do nascimento de Jesus, muitos judeus tinham conhecimento tão profundo das Escrituras que puderam responder imediatamente, sem necessidade de mais pesquisa em casa, a pergunta de Herodes sobre o local onde o Cristo deveria nascer. Eles se referiram ao Antigo Testamento, citando o profeta: "E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo." Assim lemos em Mateus, capítulo 2, versículo 6. Eles eram capazes de recitar as Escrituras de memória, e mesmo assim não conheciam a Cristo. A familiaridade que tinham com as Escrituras não os ajudou a encontrar a Cristo, embora ajudassem a matar o Cristo, dando assistência a Herodes em sua tentativa de matar o ungido de Deus. Como é absurda essa familiaridade com a Bíblia, e como o seu uso pode ser distorcido. Quando veio à Terra, o Senhor Jesus cumpriu as palavras da Bíblia uma após a outra. Todo aquele que conhece as Escrituras sabe com certeza, a partir de todos os cumprimentos das profecias, que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Mas será que os fariseus o conheceram? Eles não o reconheceram, nem o aceitaram. Eles incrustavam passagens das Escrituras em seus filactérios e nas franjas de suas vestes. Possuíam conhecimento bíblico e a habilidade de interpretar as profecias, elaborar e ensinar doutrinas. Apesar disso, rejeitaram a Cristo. Tocaram a Bíblia sem tocar Cristo. Eles manusearam o Antigo Testamento como um livro comum, como material de pesquisa, mas rejeitaram o autor da salvação. Durante o mesmo período, houve outro grupo que incluía pessoas como Mateus, o publicano, e Pedro, o pescador. Mesmo na época do livro de Atos, essas mesmas pessoas eram desprezadas como homens iletrados e incultos, conforme lemos no capítulo 4, versículo 13. Apesar disso, eles realmente conheciam ao Senhor, porque tinham se encontrado com Cristo e porque Deus lhes tinha revelado seu Filho. Deus revelou seu Filho a Pedro no distrito de Cesareia de Filipe, capacitando-o a conhecer, a partir do seu coração, que Jesus era o Filho e o ungido de Deus. Agora, de acordo com o ministério do Senhor, Jesus é o Cristo de Deus. De acordo com sua pessoa, ele é o Filho de Deus. No que concerne a sua obra, Jesus é o Cristo de Deus. No que diz respeito a si próprio, ele é o Filho de Deus.
Essas duas revelações são uma só e formam a maior de todas as revelações. Toda a igreja é edificada sobre ela. As pessoas comuns e os leigos conheciam o Filho de Deus. Todos se tornaram eruditos na Bíblia. Sendo um publicano, Mateus tinha pouco conhecimento das Escrituras. Mesmo assim, depois que conheceu ao Senhor, demonstrou um grande entendimento sobre o Antigo Testamento. Não se trata de aprender palavras por meio de figuras, é aprender figuras por meio de fatos. Primeiro conhecemos ao Senhor, depois nós o encontramos na Bíblia. Da mesma forma que reconhecemos imediatamente a foto de uma pessoa a quem conhecemos pessoalmente. Primeiro conhecemos a Cristo e a seguir conhecemos a Bíblia. O problema dos homens é que eles revertem a ordem entre Cristo e a Bíblia. E insistem em conhecer primeiro a Bíblia e depois conhecer ao Senhor. Consequentemente, podem conhecer apenas a Bíblia, sem conhecer realmente a Cristo. Visto que não somos judeus, podemos não aprender plenamente essa diferença. Suponha que fôssemos judeus nascidos na Judéia sob a velha aliança. Ao lermos o Antigo Testamento, segundo a letra, encararíamos seu conteúdo como um quebra-cabeça gigante. Até hoje, o Antigo Testamento continua causando perplexidade em muitos assim chamados teólogos e não cristãos. Não foi assim com Pedro, Mateus, João e Tiago. Eles entendiam claramente o Antigo Testamento, porque tinham se encontrado com Jesus de Nazaré, divinamente revelado a eles como o Filho de Deus. Ao lerem o Antigo Testamento, eles podiam dizer que era assim mesmo. Desde o primeiro capítulo de Gênesis até o quarto capítulo de Malaquias, eles continuamente encontravam Jesus de Nazaré como o Cristo, o Filho de Deus. Eles conheciam a Bíblia, não diretamente por meio de suas páginas, mas por meio de Cristo. Todo aquele que conhece a Cristo naturalmente conhece também a Bíblia. Em nossos dias, muitos cristãos nominais não encontram sentido nas Escrituras depois de anos de leitura. Um dia, porém, eles enxergam Jesus, o Salvador, e imediatamente a Bíblia torna-se um novo livro para eles. Portanto, conhecer ao Senhor é conhecer a Bíblia, pois a revelação procede de Cristo. Aquele que tem a revelação de Cristo tem a revelação na Bíblia, enquanto aquele que professa conhecer a palavra por meio do livro pode não ter nenhuma revelação. A experiência de muitos que conhecem ao Senhor prova que somente estudar a Bíblia é inadequado. Precisamos lembrar que primeiro temos de conhecer a Cristo, antes de podermos conhecer a Bíblia. A experiência de Paulo dá sustentação a este axioma. Embora fosse um fariseu bom e piedoso, totalmente familiarizado com as Escrituras, mesmo assim perseguiu aqueles que seguiam o caminho. Assim vemos que é possível um indivíduo ser totalmente devotado às Escrituras e ainda perseguir o Senhor Jesus. Paulo não foi despertado subitamente para o fato de que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, depois de um estudo diligente das Escrituras. Não, ele conheceu o Senhor Jesus num dia em que a luz de Deus brilhou sobre ele. Antes, ele odiava e perseguia o Senhor, encontrando e prendendo homens e mulheres que seguiam o caminho, levando-os acorrentados para Jerusalém. Naqueles dias, ele poderia ser considerado o pior inimigo da igreja. Vivia na mais completa escuridão. Mesmo assim, quando foi iluminado pela luz de Deus, instantaneamente ele caiu por terra. Ouviu uma voz dizendo-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele replicou: Quem és tu, Senhor? A seguir perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Sua prostração foi genuína. Todo o seu ser caiu junto com o seu corpo. O Paulo de carne e osso estava enfraquecido.
o Paulo interior também estava debilitado. Que tipo de Paulo nós encontramos em Atos e nas epístolas depois que ele recebeu essa revelação? Ele persistentemente explicou o Antigo Testamento, afirmando que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus. Para ele, o Antigo Testamento era um livro aberto e vivo. A Bíblia tornar-se-á um volume selado se o conhecimento de Cristo é excluído. Muitas pessoas inteligentes e esclarecidas não conseguem captar nenhum sentido ao lerem a Bíblia. Quando ouvem como esse livro é precioso, elas meneiam a cabeça. Você vê as coisas com clareza, mas elas ficam intrigadas porque não conhecem a Cristo. A pessoa que conhece a Cristo é aquela que conhece a palavra de Deus. Isso, porém, não exclui a possibilidade de as pessoas encontrarem a Deus por meio das Escrituras. De fato, muitos já tiveram um encontro com Deus dessa forma. Isso ocorre porque Deus é misericordioso e derrama luz sobre essas pessoas. Enquanto estavam lendo a Bíblia, Deus teve prazer em revelar-lhes seu Filho, a fim de que fossem salvas. Apesar disso, a forma de conhecer a Bíblia é conhecendo a Cristo. Quando você lê Romanos, Gálatas e Efésios, encontrará um homem que tinha grande entendimento do Antigo Testamento. Como Paulo adquiriu tal conhecimento? Primeiramente, conhecendo a Cristo em seu interior. Demos prestígio agora à visão de que o ministério da palavra baseia-se no conhecimento de Cristo. Uma vez que foi iluminado para conhecer a Cristo, imediatamente Paulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Cristo. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Entretanto, quando os judeus se recusaram a crer na pregação, Paulo mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Assim lemos em Atos capítulo 9, versículo 19 ao 20 e no versículo 22. Visto que os judeus criam no Antigo Testamento, Paulo provou-lhes com base nele que Jesus era o Cristo. É estranho encontrar um homem que poucos dias antes perseguia aqueles que invocavam o nome e tinha ido a Damasco prendê-los com autorização dos principais sacerdotes. Agora, provando com tal ímpeto que Jesus era o Cristo, usando as palavras do Antigo Testamento, isso indica que o ministério da palavra baseia-se no conhecimento de Cristo. Repetidamente, nós afirmamos nosso respeito pela Bíblia. O fundamento de toda a mensagem divina encontra-se nas Sagradas Escrituras. No entanto, enfatizamos também que o apenas uso da Bíblia não torna ninguém um ministro da palavra. Não há palavra de Deus para aqueles que não leem a Bíblia. No entanto, a familiaridade com a Bíblia não constitui automaticamente o ministério da palavra. Conhecer a Cristo é a chave do ministério. Se você tiver de proclamar a palavra do Senhor, precisará ter uma iluminação forte e plena, que fará com que você reconheça que o Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus. Tal conhecimento faz você cair por terra e dar uma volta de 180 graus. E a partir daí, a Bíblia torna-se um livro novo e aberto para você. Depois que Pedro recebeu essa revelação básica de Cristo, o Senhor Jesus lhe disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja", como lemos em Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa pedra aponta não somente para Cristo, mas para a sua revelação. A confissão de Pedro não era o resultado de uma revelação humana, mas era resultado do que fora revelado pelo Pai que está nos céus. Por meio da revelação, nós passamos a reconhecer que a pedra é Cristo, o Filho de Deus. A igreja é edificada sobre esta rocha.
O fundamento da igreja é firmado em Jesus Cristo, o Filho de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque seu fundamento é Cristo, o Filho de Deus. Como, porém, Cristo é reconhecido? Como o Filho de Deus é conhecido? Ele é reconhecido mediante revelação, e não por meio de instrução bíblica dada pela carne e pelo sangue. Supondo que haja alguém falando sobre a Bíblia hoje, em outras palavras, carne e osso ensinando as Escrituras, portanto, será que realmente conhece a Cristo? Não. Nós conhecemos a Cristo quando o Pai Celestial nos revela a parte da instrução humana. Quando Deus fala, você passa a conhecer quem é Jesus de Nazaré. Assim, a igreja é edificada sobre a revelação de Cristo. Se haverá ou não revelação, será uma questão que concerne não somente a Pedro, Paulo, João e Mateus. Também diz respeito a toda a igreja. Se quisermos servir a Deus com sua palavra, temos de possuir essa revelação básica. Se não, podemos ensinar a Bíblia, mas não poderemos apresentar Cristo às pessoas. Um ministro da palavra deve servir Cristo às pessoas. Esse trabalho de compartilhar o Senhor com outros exige que tenhamos uma revelação de quem Jesus é. Sem essa revelação, a igreja não tem fundamento. As coisas que aconteceram a Pedro, Mateus, João e Paulo nos primórdios do cristianismo podem acontecer ao ministro da palavra de hoje. Temos alguns irmãos que não possuem muito conhecimento bíblico, mesmo assim têm uma experiência especial, quer dizer, foram levados pelo Senhor a um nível no qual se prostraram diante dele. Eles reconhecem que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, o qual supera todas as obras. Sabem que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que transcende a tudo. Quando eles começam a pregar a Bíblia, são verdadeiramente ministros da palavra, porque conhecem a Cristo. Lembremos que o ministério da palavra baseia-se não na familiaridade com a Bíblia, mas também, e mais importante, no conhecimento de Cristo. Isso não diminui nem exclui o valor do conhecimento e da exposição das Escrituras. Simplesmente enfatiza o fato de que pode não haver ministério da palavra por meio do toque exterior da Bíblia, sem o conhecimento interior de Cristo. O ministério da palavra é fundamentado numa revelação interior, não em muitas revelações fragmentadas de diferentes passagens da Bíblia, mas em uma revelação básica de Cristo. Ponderemos ainda sobre a questão: quem é o ministro da palavra? Quem é o ministro da palavra? É aquele que traduz Cristo na Bíblia. Quer dizer, ele fala às pessoas sobre o Cristo que conheceu nas palavras da Bíblia, de modo que naqueles que recebem a Bíblia, o Espírito Santo traduz novamente a Cristo. Isso pode soar estranho, embora seja o fato. O Cristo que o ministro conhece é uma pessoa viva, e a Bíblia também está repleta desse Cristo vivo. Ele enxerga o Senhor Jesus na misericórdia de Deus, embora o enxergue também na Bíblia. Quando fala da Bíblia, ele traduz Cristo na linguagem da Bíblia. Nós sabemos que assim como o céu está distante da terra, assim também há distância entre uma palavra com uma tradução e uma palavra sem tradução. Alguns pregadores movem-se da Bíblia para Cristo, de modo que empregam a palavra como ponto de partida. Outros, porém, começam com Cristo e transformam o Cristo vivo nas palavras da Bíblia. Eles o colocam nas palavras das Escrituras e as apresentam às pessoas. Então é responsabilidade do Espírito Santo abrir essas palavras e apresentar Cristo aos ouvintes. Se não houver conhecimento dele, a apresentação será interrompida, restando apenas a exposição da Bíblia. Nada acontecerá na audiência,
uma vez que somente as palavras da Bíblia estarão sendo transmitidas. Os homens precisam conhecer a Cristo. Aquele que possui um conhecimento básico de Cristo é capaz de enviá-lo nas palavras da Bíblia. Subsequentemente, o Espírito Santo assumirá sua responsabilidade. O homem prega e o Espírito Santo opera. É o Espírito Santo que abre as palavras e oferece Cristo às pessoas. Esse processo chama-se ministério da palavra. Temos de ter a responsabilidade de apresentar por meio de palavras o Cristo que conhecemos e possuímos. A seguir, o Espírito Santo será responsável por dar vida à palavra de Deus. Se começarmos com as doutrinas e ensinos da Bíblia, o Espírito Santo não será responsável por oferecer Cristo. Falar somente sobre a Bíblia não é suficiente para apresentar Cristo. É preciso que haja conhecimento dele para que isso seja feito. Um ministro da palavra é alguém capaz de compartilhar o Senhor por meio das palavras que fala. Enquanto as palavras são pronunciadas, o Espírito Santo opera capacitando os homens a tocar e conhecer a Cristo. Somente dessa maneira a igreja pode ser enriquecida. Não pensemos que os ouvintes devem assumir toda a responsabilidade. A verdade é que nós mesmos temos de assumir a responsabilidade. Já se tornou algo quase habitual para as pessoas ouvirem alguma explanação ou explicação sobre a Bíblia. Tudo começa com as Escrituras e termina com ela. Os ouvintes não recebem uma revelação de Cristo por trás do livro. Como resultado, a igreja torna-se pobre e estéril. O ministério da Palavra de Deus consiste em traduzir o Cristo que conhecemos nas palavras da Bíblia e, a seguir, traduzir mediante o Espírito Santo essas palavras de volta à forma de Cristo para as pessoas. Precisamos traduzir a palavra pessoal na palavra falada, e o Espírito Santo, então, traduz a palavra falada na palavra pessoal. O ministro da palavra é capaz de transformar a palavra pessoal e a palavra falada numa única unidade. Quando ele se levanta e fala, as pessoas veem o Cristo de Deus em suas palavras. Juntamente com suas palavras, a palavra de Deus é proclamada. A Bíblia é enviada e também Cristo, pois os dois são apenas um. A atual pobreza da igreja é decorrente da precariedade dos ministros. Portanto, devemos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, a fim de que possamos ver o quanto nossas revelações estão fragmentadas e o quanto nossas palavras são externas e superficiais, bem como nossa exposição da Bíblia. O Cristo que nós conhecemos não é totalmente suficiente. O tratamento que recebemos não é suficiente e completo. Como resultado, temos pouca provisão de Cristo. Podemos compartilhar às pessoas as palavras da Bíblia, mas não podemos compartilhar o próprio Cristo. Entretanto, se um dia nós realmente estivermos sob a misericórdia de Deus, seremos iluminados para ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Filho de Deus é a palavra, o Verbo, e a palavra tornou-se carne. Jesus de Nazaré é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Assim também é o homem. Tendo sido escolhido por Deus para ser seu ministro, você fala sobre a Bíblia e assim fala também sobre o homem. Quando oferece as palavras da Bíblia aos homens, você oferece também o homem, pois está pregando a Cristo. A verdadeira pregação proclama a Cristo. O suprimento da palavra de Deus é a provisão do homem. A menos que o indivíduo tenha se prostrado diante de Deus, dizendo: ó Senhor, sou indigno, não pode ser ministro da palavra. Ao olharmos para a atitude de um indivíduo, podemos avaliar com segurança se é um verdadeiro ministro da palavra ou não. Quem pode suportar esse duro discurso? Não se trata de pregar sobre Cristo, mas pregar a Cristo. Não é transmitir uma mensagem, mas transmitir um homem.
Quando as pessoas aceitam nossas palavras, elas aceitam a Cristo, porque o Espírito Santo lhes oferece a Cristo. Somente isso faz de nós ministros da palavra. Trata-se de uma tarefa enorme, uma tarefa que supera em muito todas as habilidades humanas. Cada servo de Deus deve reconhecer sua incompetência. Deve se prostrar diante de Deus, reconhecendo o quanto é incapaz de compartilhar Cristo, embora possa ter grande habilidade de falar sobre doutrinas e ensinos da Bíblia. Devemos buscar a misericórdia de Deus hoje. Precisamos reavaliar tudo. Temos de ver o quanto somos totalmente inúteis. Somos completamente impotentes sem sua misericórdia. Ser ministros da palavra é uma questão séria, que não deve ser encarada levianamente. Não é uma tarefa fácil que pode ser realizada apenas lendo a Bíblia muitas vezes. Um ministro da palavra deve ser capaz de oferecer Cristo às pessoas e ajudá-las a tocar nele por meio de suas palavras. Amém.